Eu quero, nesta oportunidade, te cumprimentar com a doce e meiga paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sobre a sua vida e a vida de toda a sua família seja derramada a graça de Deus, o favor do Senhor. E hoje nós vamos meditar numa mensagem que tem como tema resultado sem aprovação divina. Baseado num versículo, numa passagem bíblica, e nós vamos ler um versículo da palavra do Senhor que nós encontramos no livro de Números, capítulo 20, o versículo é o 11, que diz o seguinte: Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Nós estamos diante de um texto sagrado, onde Moisés se encontrava com o povo de Israel, no deserto de Zim, próximo a Cádiz. E estava ali o povo sedento, estava faltando água, tanto para o povo como para os animais. Estava uma escassez de água. E agora o Senhor dá uma ordem a Moisés e ao seu irmão, o sumo sacerdote Arão, que eles falassem a rocha, aquela rocha representava Cristo, e que quando ele falasse a rocha, Deus ia fazer jorrar água da rocha, que iria saciar a sede do povo e também dos animais. Então Moisés recebe a ordem de Deus, bem clara, bem nítida, e ele reúne os anciãos, o povo de Israel, toda a congregação. Mas quando ele chega diante do povo, tomado pela uma ira, pelo um desconforto, que ele já estava há tanto tempo sofrendo com aquele povo, ele, em vez de falar a rocha, ele fere a rocha 2 vezes. Então nós encontramos no verso 10, a Bíblia dizendo: Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes. Ou seja, com essas palavras nós presenciamos que Moisés estava altamente estressado com o povo. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Aí no versículo 11 que nós temos lido: Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Ou seja, aqui nós vemos um resultado. O que o povo queria, o que Moisés queria, o que o seu irmão Arão queria, era que Deus saciasse a sede, matasse a sede do povo e dos animais. Mas só que Deus tinha dito uma ordem, e a ordem era expressiva, que não era para ferir a rocha, mas para falar a rocha. O que nós aprendemos com essa passagem bíblica? Nós vemos aqui um resultado, mas um resultado sem a aprovação de Deus. E você, na sua vida? Será que você tem tido resultados promissores na sua vida familiar, no trabalho, na sua vida financeira, mas que são resultados sem a aprovação de Deus? Ou será que o resultado que você tem tido na sua vida tem a aprovação de Deus? Ou seja, nesse momento da história de Moisés com aquela congregação, com aquele povo, nós vemos o resultado. Qual foi o resultado? O povo bebeu a água. A rocha jorrou água. O povo bebeu, os animais saciaram. Mas foi um resultado sem a aprovação de Deus. Hoje a gente vive um tempo tão difícil em que as pessoas estão à procura do resultado.
Mas mesmo assim, pessoas nos dias de hoje querem o resultado, mas não querem a aprovação de Deus nos seus resultados. Ou seja, pessoas estão tendo resultados promissores, entre aspas, mas não estão olhando para os princípios de um bom caráter, os valores de Deus, da vontade de Deus, daquilo que realmente agrada a Deus. Ou seja, Moisés teve o seu resultado, o povo teve o resultado. Saciaram a sede, mas não tiveram a aprovação de Deus. E isso nos faz refletir. Será que os resultados que tem produzido na minha vida, em todas as áreas da minha vida, na sua vida, nas áreas da sua vida, tem tido a aprovação de Deus? Aí nós vemos no versículo 12, o Senhor dizendo: E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Ou seja, Deus fez com que a rocha jorrasse água, mas Moisés e aquela congregação pagaram um preço muito alto. Então, o que nós aprendemos com essa passagem? É que o resultado de sucesso, de êxito da nossa vida, tem que ter a aprovação de Deus. Não é resultado por resultado, não. Tem que ter a aprovação da palavra de Deus. Fique com essa mensagem. Que você entenda que na nossa vida não são os resultados que nos faz vencedores, mas sim a aprovação na nossa vida do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê graça hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.